Gente, agora vamos fazer a alça, tá? A alça que a gente vai colocar aqui nessa parte de trás. E aqui eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a resistência da alça. Então a alça, ela tem que ser cortada linear, assim, ó. No caso, um rolo de sintético, ele vem em média 35, 40 metros no rolo. Então a gente pega o rolo e manda cortar ele linear. Então a gente tem aqui uma alça comprida, né? E ela tem a resistência do material. No caso, se eu cortar ela em comprimento, vem o comprimento do sintético, ele é 1,40. Então, se eu cortar ele, a alça, nessa medida de 1,40, na largura do tecido, do sintético, ela vai dar essa esticada, assim, ó, ela vai esticar a tua alça e ela vai quebrar todinha. Então, tem a forma certa de cortar. De preferência, você corte a alça, ela linear. Porque se você cortar, você vai ter que reforçar tudo. E mesmo assim ainda corre o risco de quebrar, né? De quebrar o material e danificar. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Quando eu corto ele assim, ó, ele estica. E ele assim, ó, ele não estica. Então, é uma dica pra vocês que eu vou deixar. E o reforço, como eu mostrei pra vocês, ele é cortado assim no rolo. Então ele é todo linear. Então a resistência do material está no rolo, no corte linear. Então aqui eu tenho os aparelhos, então... Só que eu não vou fazer no aparelho. Eu fiz uma alça outra vez nele, só que eu vou fazer uma aula específica falando sobre aparelhos e onde você vai poder encontrar esse aparelho que facilita bastante na hora de você usar o material assim linear. Você coloca, encaixa aqui a alça e ele vai coloquei errado, gente, mas ó, só pra você ter uma ideia. Ele vai sair a alça inteira aqui, ó. Você vai fazer 20 metros, 30 metros de alça, vai embora. Só acelera. Você vai ver a praticidade que é você usar um equipamento desse. Então depois a gente conversa sobre os aparelhos de fazer alça. Só que agora a gente vai fazer de uma forma que todo mundo tem acesso fácil, que é as mãozinhas, né? Vamos usar as mãozinhas para fazer essa alça. Então aqui, ó, eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro. Como ela foi cortado linear, ela não estica. Então eu não preciso usar aquele monte de material para fazer uma alça. Porque, ó, geralmente o pessoal corta ele no comprimento de 1,40, porém vai fazer assim e vai ficar 4 dobras de materiais. Então não há necessidade disso. Então a gente vai fazer na pontinha. Pode fazer, que é garantido, não vai ter problema. Isso eu posso garantir pra vocês, são 13 anos de experiência. Temos 13 anos, nossa empresa tem 13 anos de experiência. Então já usamos todos os tipos de materiais, já usamos todos os tipos de reforços. Então a gente sabe, no caso eu sei o que estou falando. Então aqui eu vou dobrar 1 centímetro e esse outro lado também 1 centímetro, dá pra ver aí? E aqui a gente vai passar a costura. A largura da minha alça, eu vou iniciar ela com 8, ela tem 8 e aqui ela vai finalizar com 3. Vai caber aqui nesse regulador de 30 centímetros. Se você quiser fazer ela mais fina, você vai diminuir ou você vai entrar um pouco mais e você vai usar o regulador de 25. Mas
mas eu vou fazer com ela, deixar ela no final com 3 centímetros ou 30 milímetros, com assim, ó, dobrei. Se você tem dúvida, não esqueça de deixar a sua pergunta, que pode ser título talvez da próxima aula. Então, se eu conseguir me organizar certinho, separar todos os materiais bonitinho, eu consigo fazer a aula da mala. Então, vocês vão ter uma surpresa na aula da mala. Teve algumas pessoas que perguntaram qual era o sintético que utilizei aqui. Esse é o Concept Listras Rosa Bebê, tá? Esse é o Concept. Vou deixar o contato também do vendedor, vou deixar disponível o contato do vendedor na descrição. Só você clicar na descrição e vai estar. Vou deixar o contato do vendedor. Ele tem o melhor preço do mercado, gente. Fazendo devagarinho pra vocês. Vai dobrando e vai, ó, uma dica aqui, ó, segura com assim, segura com esses 2 dedos, ó, segura aqui e apoia com o outro. Essa alça tem de comprimento 1,30, eu deixo ela com 1,30, aí você escolhe o tamanho que você quer trabalhar. Pode colocar com 1,40, 1,50, vai depender de você. Aqui a gente usa 1,30, que eu acredito que é o ideal. Então a gente vem aqui, rebater o outro lado. Pessoal, caso eu demorar um pouquinho pra responder, não se desespere, assim que possível eu retorno pra vocês, tá bom? Vou deixar meu contato também, o WhatsApp. Então, aqui. Então, fiz a alça de comprido, ela tem 1,30 por 8. Iniciei ela com 8, ela terminou com 3 centímetros ou 30 milímetros. Então aqui eu vou colocar o regulador, ó, pra quem ainda não fez a alça assim. Aqui eu vou encaixar em um lado, tá? Eu encaixo, aí dou a voltinha, passo pro outro lado. Então aqui no meio vai estar essa pecinha aqui, ó, que vai fazer a regulagem. E aqui eu vou fazer a costura um retrocesso para não soltar. E aqui eu encaixei. Ó, deixa eu explicar para vocês. Esse aqui é o lado da costura. Então, o lado que vem, que eu vou colocar o mosquetão, ele vai ficar do mesmo lado. Aqui, ó, passei o mosquetão e eu encaixo aqui no meu regulador de novo. Aí você só toma cuidado pra ele não ficar ao contrário, você não colocar assim, ó, o lado contrário, e esse lado ele não vai ter encaixe. Então você tem que olhar o lado certo. Você vai abrir ele, ó, olha direitinho, encaixou. Aí vem encaixa do outro lado. Deixa eu mostrar de novo, ó, mais de pertinho. Então aqui eu tenho o regulador. Então aqui você vai encaixar um lado e passar pro outro lado. E aqui ele regula. Agora, cuidado novamente, né? Agora você vai encaixar
o mosquetão do outro lado. Você vai olhar o lado interno da alça, que vai ficar na parte de dentro. E ó, tá vendo aqui? Essa parte do acabamento, ela vai ficar aqui pra baixo, nessa direção aqui. Então, prontinho, a alça está pronta. Essa alça vai ser a da mochila 2 em 1, que ela pode ser usada como mochila ou como bolsa lateral. Então aqui eu vou abrir toda. Abrir o passador todinha. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Essa parte que fica o regulador, eu vou colocar ela no primeiro lado, que eu vou encaixar aqui. Então eu deixei ela aqui desse primeiro lado. Eu venho aqui e passo o mosquetão aqui dentro. Ó, aqui já ficou a alça de uma mochila. Então, o outro lado é a mesma coisa. Passei. E aqui eu vou encaixar esse outro lado. Prontinho. Então, tá aí, gente, a bolsa 2 em 1, duas formas de usar, ou de costa ou de lateral. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha nos grupos de artesanato e costura criativa, que você vai levar conhecimento a muitas outras pessoas. Da mesma forma que você tem essa informação, você pode passar para frente para mudar a vida de outras pessoas. Gente, até a próxima, um grande beijo e até mais.